Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, Detran Alagoas e Junta Comercial do Estado de Alagoas. Olá você, muito boa tarde. Estamos conversando aqui, Conversando com Elias Ferreira. Eu acho que é conversando que a gente se entende, porque a gente compreende melhor, exatamente nesse diálogo que a gente vai encontrando equilíbrio e chegando até as conclusões, ou quem sabe até, e esse é o nosso maior propósito, deixar mais perguntas para você. Eu quero aproveitar aqui e agradecer os nossos parceiros, a OAB Alagoas, ao Detran Alagoas, ao Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e à Junta Comercial de Alagoas, que nos apoiam essa parceria junto à CBN, conversando com Elias Ferreira, que tem produção e imagens de Marcos Vasconcelos. Eu quero convidar você a ir também ao nosso canal no YouTube, mesmo nome do programa, Conversando com Elias Ferreira no YouTube. Aproveita, se inscreve e você pode encontrar lá também todas as nossas entrevistas desde o início do nosso programa neste ano de 2025. Nós estamos no mês da advocacia e é claro que eu não poderia deixar passar, primeiro, porque sou advogado, presido o Sindicato dos Advogados do Estado de Alagoas. E a advocacia, ela só é possível com democracia, com liberdade. E ela, ao mesmo tempo em que se utiliza disso, ela é promotora disso. Ela promove democracia, liberdade, acesso a direitos que são fundamentais e acesso a direitos mais amplos. E eu me encontro aqui com alguém que tem 30 anos dedicados à advocacia no estado de Alagoas, um dos escritórios mais longevos que nós temos aqui no estado de Alagoas, o doutor Fernando Maciel. Doutor Fernando Maciel, que é advogado, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, é escritor, poeta, colunista do Jornal de Alagoas. Tem outras coisas que eu não sei aqui, mas que a gente vai terminar sabendo nessa conversa. É um prazer, doutor Fernando, tê-lo aqui, conversando com Elias Ferreira. Uma boa tarde. Boa tarde, Elias. Eu queria dizer que o prazer sempre conversar com você, com a sua assistência e com seus ouvintes tão seletos, né? E ainda mais nesse mês tão importante para nós todos, que é o mês da advocacia. Então, a satisfação, o prazer e a honra são todas minhas. 30 anos, doutor Fernando Maciel, de escritório. Eu encontrei ainda na formação do direito, né, ainda na Universidade Federal de Alagoas, e de lá para cá, ininterruptamente, o senhor tem se dedicado a uma profissão que é desafiadora e que, por ser desafiadora, é sempre desafiada também ao longo da trajetória. Elias, eu tive a satisfação de ter sido seu contemporâneo, né, na Universidade Federal de Alagoas. Você sempre foi assim, um lutador pela classe dos estudantes da Universidade Federal, membro dos movimentos estudantis, e nossa admiração por você vem desde aquela época, e nossa convivência também. E a advocacia, ela tem toda a relação com isso, né? A advocacia tem toda a relação com a defesa da democracia, com a defesa do Estado de Direito, com a defesa das prerrogativas, não somente da advocacia, mas as prerrogativas da própria condição humana, da própria condição do cidadão, né? Tem a ver com a própria estabilidade da sociedade, né? O advogado, ele é um profissional que, diferentemente de outras profissões, todas importantes para a sociedade, mas ele tem um papel político-social muito importante. Ele é a voz da sociedade, é a voz do cliente, é a voz da pessoa individualizada perante uma estrutura de poder que é o poder judiciário e perante as estruturas de poder de forma geral. Então nós temos um papel social muito importante. E eu tive a graça que Deus me deu de poder, né, exercer uma profissão que eu quis exercer desde o começo e gosto de exercer, e tenho vivido dela, sustentado a minha família, podido ajudar aos meus clientes e as pessoas que me cercam através dessa profissão e desse dom que Deus me permitiu exercer. É possível elencar alguns episódios desses 30 anos, porque
a sociedade se mobilizou, se desmobilizou e se modificou tanto nessas 3 décadas, doutor? Não tenha dúvida, Elias, eu digo sempre assim, tanto a sociedade não é a mesma de quando eu comecei a advogar, obviamente, como a própria advocacia também não o é. Não é? Então nós tivemos vários episódios do ponto de vista do exercício da profissão, como vários episódios do ponto de vista da própria atividade enquanto defensor da classe. Né? Nós tivemos a honra de ter sido secretário-geral da OAB, eu fui presidente de algumas comissões, né, e fui secretário-geral por 2 vezes, na época que o Omar Coelho, né, o meu querido amigo, que já não está entre nós nesse mundo físico, né, mas com certeza ocupando um lugar de destaque no mundo espiritual, porque era uma pessoa fantástica. Quando ele foi presidente da ordem, eu fui secretário-geral durante 2 vezes. E nós tivemos alguns episódios de luta em defesa da sociedade, em defesa da advocacia, de muita repercussão. Eu me lembro que na época, por exemplo, quando o Fórum do Barro Duro foi inaugurado, que não havia vaga para estacionamento do advogado e da advogada. E na época o Omar, junto com a diretoria, num ato de muita coragem, depois de tentar conversar com o tribunal à época e não tendo obtido num primeiro momento uma resposta, né, para essa solicitação, eu me lembro que nós fomos com ele até o estacionamento e ele trancou o estacionamento do fórum e disse: aqui se não entra advogado, não pode entrar mais ninguém. E isso motivou uma conversação à época com o Poder Judiciário e imediatamente nós tivemos as primeiras vagas. Então, era uma forma, às vezes até exacerbada, mas que sempre visava o interesse social, o interesse de defesa da advocacia, de defesa da sociedade. E na profissão, que nós consideramos uma profissão cidadã, né, em várias situações nós já tivemos que enfrentar o poder, que enfrentar o Estado, às vezes de uma forma muito veemente contrário ao interesse do cliente, contrário a prerrogativas, e a gente, graças a Deus, sempre confiando no bom senso, confiando na lei, confiando nas prerrogativas que nós estivemos sempre defendendo isso. Eu tenho a satisfação de poder dizer que há 30 anos eu sobrevivo da minha profissão porque tento exercê-la da melhor forma possível e sempre me lembrando, com todo respeito, com toda atenção, mas me lembrando que eu tenho prerrogativas e luto por elas. Agora, doutor Fernando, do ponto de vista do direito nessas últimas 3 décadas, como é que nós estamos para coisas que são muito caras para a sociedade como um todo, no quesito liberdade, por exemplo, no quesito devido processo legal, as garantias que a gente precisa ter nos direitos humanos? Como é que o Brasil e o direito brasileiro tem se comportado nessas últimas 3 décadas? Elias, isso tem tido uma movimentação cíclica, né? Eu digo sempre o seguinte: a defesa dos direitos humanos, das liberdades individuais, ela não pode descansar nunca, não é? O autoritarismo, a imposição contrária aos interesses, aos direitos individuais, coletivos também, ela está sempre à espreita. Em qualquer oportunidade que o autoritarismo tem, de várias formas ele se manifesta, ele tenta se impor. E nós, né, enquanto advogado, ele é um defensor da liberdade por natureza, não se admite que alguém seja advogado sem defender a liberdade, sem defender direitos humanos, sem defender garantias individuais. Nós temos que estar sempre a postos para combater isso. E a sociedade, ela, nos últimos 30 anos, tem vivido essa discussão, tem vivido essa necessidade de se estar pontuando a todo tempo a necessidade da preservação disso, né? Como é que a gente pode defender um Estado que não seja um Estado de direito? Eu, como advogado, um Estado sem ser Estado de direito, eu não existo enquanto profissional, né? Como é que eu posso defender um Estado onde as liberdades individuais elas não sejam respeitadas? Um Estado assim não me permite exercer a minha advocacia. Então, nós, enquanto profissionais, advogados e advogadas, temos que sempre primar por isso. E a gente tem visto isso na sociedade, uma necessidade de combatividade maior para se garantir essas situações que nós devemos
preservar, não é? Bom, nos últimos anos, principalmente ali naquela transição entre a ex-presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente, vai me falhar a memória, agora não pode, mas são os 2 últimos anos depois do impeachment, o vice-presidente Michel Temer assume, nós temos ali modificações do ponto de vista da legislação trabalhista, que são múltiplas, não é, doutor? E eu sei que muita gente fala da CLT, que diz, mas é da década de 40, etc. CLT é inútil, doutor, só porque é da década de 40? A CLT ainda tem muito a ensinar aí a muita gente, inclusive fora do Brasil. Eu digo sempre o seguinte, eu, por exemplo, não sou advogado trabalhista, meu escritório ele faz trabalhista, mas eu não sou advogado trabalhista, mas eu sempre defendi, eu acho importantíssima a justiça do trabalho, importantíssima a defesa dos direitos trabalhistas. O nosso direito trabalhista é um direito muito avançado em relação a outros países, porque as relações de trabalho, elas de fato, do ponto de vista prático, elas são desiguais, né? Porque nós temos de um lado capital, do outro lado trabalho, então existe realmente um desequilíbrio do ponto de vista fático, e você tem que ter um ponto de equilíbrio que é a justiça. Mesmo eu sendo muito mais advogado, né? O nosso escritório faz muito mais a parte empresarial, mas nós achamos, inclusive, que a legislação trabalhista, ela de certa forma, ela até preserva também o capital, ela até preserva também a condição do empresário, porque ela impõe limites nessa relação. Então, isso é importante e é bom para todos. De forma que eu não vejo a legislação trabalhista, na qual está inserida principalmente a CLT, como algo que é retrógrado. Não, é algo necessário, porque esta relação ela se preserva no tempo com a necessidade desse equilíbrio. Então, eu sou um árduo defensor de uma justiça do trabalho que seja aplicada de acordo com o que a legislação estabelece. Eu digo sempre, quem cumpre as regras do mercado e as regras da legislação não vai ter problema, porque isso vai estar comprovado, se ele é bem assessorado, se ele está bem acompanhado, ele não vai ter problema, porque está tudo ali devidamente comprovado. Tem coisas que precisavam ser modificadas mesmo, né, doutor? A forma de contratação, que se modernizou. Isso. Porque nós temos agora trabalho em casa, nós temos trabalho que só podem ser exercidos à noite, nós temos trabalhos que só podem ser exercidos de final de semana. Muitas vezes eu não preciso de um determinado trabalhador todos os dias, eu preciso apenas 2 dias na semana, 3 dias na semana. Então, esses novos regimes de contratação, essas novas formas de adesão do trabalhador também pacifica e legaliza as relações. Sim, porque essas situações todas, elas acabavam existindo sem haver uma regulamentação, né? E com essas alterações, você tem uma regulamentação de situações fáticas que existiam, colocando exatamente esses limites que eu falei aqui. Isso não tira absolutamente, de forma alguma, a preservação dos direitos e garantias inerentes à relação de trabalho. Então, eu acho que é o reconhecimento do avanço, da modificação. Não vou nem usar a palavra avanço, mas vou dizer das modificações nas relações laborais, né, que nós temos. Então, eu acho que é um ganho, sim, para... Agora, doutor Fernando, nós temos no âmbito do servidor público o abono permanência. E ele passando a integrar aí o cálculo adicional de férias e do 13º do servidor, para a gente não deixar nenhum trabalhador de fora da nossa conversa. Veja, o STJ agora definiu, através do tema 1233, que esse abono permanência, que é um direito que o trabalhador que quer continuar, primeiro havendo a necessidade do serviço público, né? O serviço público chega à conclusão de que é interessante, é menos custoso, é mais interessante para o serviço público, às vezes, que alguém que já poderia estar aposentado continuar exercendo sua atividade no serviço público, e aí ele vai receber o abono de permanência. Até então havia uma grande discussão se esse abono integraria a base de cálculo para o cálculo de algumas verbas, como 13º, abono de férias, etc. E nesse tema 1233 ficou determinado que ele integra, não é? Então, os entes públicos, o Estado, os municípios, etc., terão que observar isso. Os que não observarem, obviamente, vão sofrer as sanções de lei e vão ter que remunerar, através da Justiça do Trabalho, ou da Justiça Estadual, enfim,
que seja essas situações. Bom, nessas 3 décadas, para além das questões trabalhistas, nós tivemos um elemento que ainda é um sonho brasileiro, né? Que é ter a casa própria. E aí você tem a casa própria, mas todos passaremos dessa vida terrena para um outro momento, um momento espiritual. E aí vem o que fazer com o imóvel do espólio. Ele pode ser protegido, ainda goza de determinada proteção. O que é que aconteceu com o imóvel, doutor Fernando, nessas últimas 3 décadas? Olha, veja só, eu digo sempre o seguinte, o lar, né, eu digo isso muito para os meus alunos, eu dou aula de Direitos Reais na Universidade Federal de Alagoas, eu digo sempre o seguinte, o lar é muito importante. O lar, ele define muitas coisas na vida das pessoas. Talvez a sociedade, se a maioria das pessoas tivesse acesso a um lar, né, a sociedade ela tivesse uma outra forma de condução das coisas. E o imóvel, né, o lar não é somente o imóvel, mas o imóvel é importante para o lar. Ele, ao longo dos anos, ele sofreu algumas proteções. Nós temos, por exemplo, a lei que fala do bem de família, que protege o imóvel, o único imóvel que aquela família, e essa família entendida no sentido amplo, a família unipessoal, a família composta por pai, mãe e filhos, a família composta por um dos cônjuges, um dos pais e os filhos, a família composta por um casal de qualquer configuração, a família unipessoal composta por uma pessoa. Então, esse imóvel, que é o único imóvel que essa família possui, eles passou a ser protegido através da lei do bem de família, salvo situações excepcionais, ele não pode sofrer nenhum tipo de alienação, de gravame, de penhora. Começou a existir uma discussão que quando o titular daquele bem falecesse, se esse bem permaneceria com essa condição. Então, em recente julgado do STJ, salvo engano meu da 4ª turma, ficou entendido que esse bem de família, mesmo com o falecimento do titular, ele continuando sendo o único bem onde aquela família habita, né, ou do qual ela depende, ele continua mantendo essa condição de bem de família e não pode ser penhorado, não pode. Isso é necessário porque é o que se diz necessidade de se proteger o patrimônio mínimo, para que as pessoas tenham um mínimo de dignidade, de garantia para sobreviver. E o lar é importante para isso. Olha só, que coisa boa. Bom, quando eu anunciei aqui o doutor Fernando Maciel, disse que ele era, além de advogado, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas. Eu tenho um bordão já, meu, que eu digo sempre. Gostem da Universidade Federal de Alagoas, mais do que gostem. Ame e proteja a Universidade Federal de Alagoas. Não seríamos, e por aqui passou o doutor Tutimé Zairan, hoje desembargador, mas eterno professor da Universidade Federal, disse que eu não seria absolutamente nada, ninguém sem a Universidade Federal de Alagoas, e eu me associo a ele, como é ser professor da Universidade Federal de Alagoas. Primeiro, eu quero dizer que eu também me associo a essa corrente. Eu acho que eu sou um devedor da Universidade Federal de Alagoas, porque foi lá que eu me formei, há 30 anos atrás. Sou professor de lá exatamente há quase 30 anos também, porque eu me formei imediatamente, passei no concurso da universidade. E ser professor há 30 anos da universidade, primeiro eu estou devolvendo ao serviço público, devolvendo à sociedade uma parte daquilo que a sociedade, que o povo fez por mim, porque foi o povo que pagou o meu estudo na Universidade Federal de Alagoas. Depois, eu digo sempre, eu tenho uma satisfação imensa, uma graça imensa de poder sorver do conhecimento dos meus alunos durante esses 30 anos. Os meus alunos, durante 30 anos, me ajudaram a me formar enquanto profissional na advocacia, enquanto profissional como professor e como ser humano. E dividir com eles o meu conhecimento, o que eu aprendi na universidade, o que eu estudo dioturnamente desde que abracei o direito, e a minha experiência prática também me faz muito feliz, porque dividir conhecimento, na verdade, faz com que o conhecimento esteja sendo multiplicado. Eu já tive alunos que saíram da universidade, vários alunos, de quem eu me orgulho muito de ter sido professor, me orgulho muito de manter amizade com eles. Eu não vou citar aqui o nome de nenhum para poder não ser injusto com os demais, mas inúmeras que hoje, alguns presidentes da OAB, não é?
alguns advogados de renome, juízes federais, desembargadores federais, enfim, tenho a satisfação de conviver com colegas do naipe do Dr. Tutimés, que você falou aqui, que é um homem de uma visão jurídica e humanitária fora do comum, né? Um amigo querido. E a universidade, ela tem esse papel muito importante. Me associa a você, nós temos que defender o ensino público e defender a Universidade Federal de Alagoas. Isso é importante porque pode mudar a vida das pessoas. O estudo, sobremaneira o estudo público, pode fazer com que as pessoas tenham uma outra dimensão para as suas vidas. Isso é muito importante. Muito importante. Eu aproveito aqui para dizer que amem, protejam e lutem por uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Pode parecer que a gente está chovendo no molhado, isso era o que a gente defendia lá atrás, na década de 90, início, mas já era o que outros defendiam na década de 80, década de 70, porque quando ela modifica você, ela ajuda você a modificar o seu lugar. Você modifica a sua atitude e juntos a gente modifica tudo. E para melhor, com mais consciência, com mais capacidade de interação. Olha, conversando com Elias Ferreira vai fazer um breve intervalo e eu lembro a você os nossos parceiros, a OAB de Alagoas, Detran Alagoas, ao Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e também a Junta Comercial de Alagoas. Dizer para você para nos acessar lá em nosso canal no YouTube, Conversando com Elias Ferreira, tem todas as nossas entrevistas, você vai encontrar temas diversos, mas sempre muito atuais. Um breve intervalo, a gente volta já já. Conversando com Elias Ferreira. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, Detran Alagoas e Junta Comercial do Estado de Alagoas. Estamos de volta, conversando com Elias Ferreira, recebendo hoje o Dr. Fernando Maciel, comemorando 30 anos de advocacia. É um dos escritórios mais longevos aqui no estado de Alagoas e que atua em diversas áreas. Nós vamos conhecer essas áreas a partir de agora, mas antes eu quero agradecer aos nossos parceiros, ao OAB de Alagoas, ao Detran Alagoas, ao Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e à Junta Comercial de Alagoas. Dizer para você que a produção em imagens é de Marcos Vasconcelos e que nós temos o nosso canal do YouTube. Por favor, vai lá, se inscreve. Conversando com Elias Ferreira no YouTube, você tem todas as nossas entrevistas por lá, diversos temas atuais, com gente muito capacitada, discutindo essas coisas que a gente encontra no dia a dia. Dr. Fernando Maciel é advogado, professor da Universidade Federal de Alagoas, escritor, poeta, Fernando. Eu tenho a honra, Elias, eu tenho a honra e a graça também de poder exercer esse lado, né, que é o lado de escrever poemas e de escrever de forma geral. Sou membro da Academia Alagoana de Letras já há alguns anos, do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Tenho hoje 4 livros de poemas escritos, né? E 3 livros técnicos na área do direito, um livro de artigos, e estarei agora na Bienal lançando mais um livro, né? Uma reunião de alguns artigos nossos. E isso é o que me permite. Eu digo sempre o seguinte: o direito, a advocacia, ela é muito exigente. Ela lhe consome muito, ela pede a sua presença dioturnamente. E se você não souber também dividir um pouco desse tempo com o outro lado, com o seu lado mais, diria assim, mais subjetivo, porque o direito é muito objetivo, mais lúdico, a possibilidade de deixar o seu espírito falar, muito embora ele fala também na advocacia, você vai ficando muito pobre, muito empobrecido, né, do ponto de vista humano. E a literatura, ela disputa com o direito internamente em mim muito espaço. Então eu tenho dedicado também um pouco da minha vida à literatura, né? É o que eu acho que me aproxima muito mais do humano. Onde é que a gente também encontra essa literatura? Olha, Elias, veja só, eu diria, eu brincando, eu digo sempre o seguinte: a maioria das minhas obras estão todas esgotadas, não porque foram
muitas, mas porque foram poucas no instante acabaram. Mas nós temos no nosso escritório, né, elas estavam em exposição em algumas livrarias. Hoje eu acho que não tem mais, porque foram poucas, né, mas está à disposição dos amigos. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente, que a gente manda entregar. Bom, Fernando Maciel Advocacia, 30 anos do escritório. Quais são as áreas onde vocês atuam? Mas qual foi a área originária, a área que deu início a tudo? Olha, primeiro eu quero dizer a você o seguinte: o nosso escritório, ele sempre foi coletivo. Eu sempre tive... Quando eu comecei sozinho, obviamente. Depois meu irmão Fábio, que hoje está comigo até hoje, né? Ele começou como estagiário, ele veio a integrar uma equipe, era eu e ele. Depois a gente foi crescendo e foi agregando. Eu tive várias equipes. A equipe que está comigo hoje, quem tem menos tempo, tem 8 anos de casa, entrou agora recentemente, há 8 anos que a gente não fazia seleção, entrou recentemente um novo advogado, e eu devo muito a essas equipes todas que passaram por lá, brilhantes advogados e advogadas, hoje muitos deles ocupando seu lugar de fala, seu lugar como advogado, com seus próprios escritórios. Eu sinto muito orgulho disso. Também não vou nominá-los por uma questão de não ser injusto e deixar de nominar alguns, mas vários que passaram por lá. Nós começamos originariamente advogando. Na verdade, eu digo sempre o seguinte: o advogado, quando começa, não tem uma área definida, é o que aparece, porque você precisa sobreviver, precisa advogar, né? Então, nós começamos muito no cível, no criminal, trabalhista, várias áreas, nós fazíamos de tudo. Depois, obviamente, que com o crescimento do escritório, com o surgimento da equipe, a gente foi dividindo áreas. Então, o meu escritório hoje, há muitos anos, nós fazemos o direito empresarial, né? Nós fazemos, dentro disso, trabalhista, o próprio direito empresarial comercial, o direito civil, o direito tributário, né? Nós fazemos o civil de forma geral, né? A área que eu me dedico com mais intensidade, eu pessoalmente, né? Direito de família, direito de sucessão, direito real. Fazemos também hoje o direito da energia, né? Porque nós advogamos para uma empresa de energia, então fazemos o direito da energia. Nós trabalhamos, hoje estamos começando a trabalhar também com a área de recursos naturais, estamos começando a desenvolver essa área no escritório. Enfim, é um escritório full service, né? Hoje com uma equipe mais reduzida, porque a gente faz uma advocacia hoje muito mais estratégica, né? Que alguns chamariam de advocacia boutique, mas na verdade é advocacia estratégica. E uma equipe assim muito preparada, muito boa, advogados com muito preparo técnico, com muita dimensão humana, todos com muito tempo de exercício da advocacia. E a gente tem, nesses 30 anos, trabalhado nessas áreas aí. Olha, nesses 30 anos, o direito, ele vai acompanhando aí o que a sociedade vai produzindo, não é, Fernando? E nesses 30 anos, quando a gente estava lá na UFAL, não tinha internet, não tinha telefone celular, a gente não estava, não tinha Pix, não tinha golpe de WhatsApp. Bom, isso vem se tornando uma frequente. Como é que foi enfrentar esses desafios agora de golpes, que a gente não encontra mais olho no olho o golpista, mas que o golpe está ali e ele traz repercussões na vida, principalmente patrimonial, das pessoas e das instituições, porque empresas também são alvo de golpes? Como é que o direito e a advocacia têm lidado com isso? Inclusive, nós passamos um período, ainda existe isso, a Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive, tomou posições muito assim, efetivas em relação a isso, de advogados, escritórios de advocacia, aqui no estado, vários escritórios, inclusive o meu, sendo utilizados o nome do escritório para dar golpe nas pessoas, né? Mandavam WhatsApp ou ligavam para as pessoas dizendo: olha, você tem aqui um processo que você tem acesso ao sistema, né, da justiça, tem aqui um processo que você tem um dinheiro para receber, mas você tem que depositar tanto. E algumas pessoas até incautamente, às vezes não eram nem clientes do escritório, como é que o escritório ia ligar para a pessoa, né? Caíam nesses golpes. Hoje isso é mais complicado, porque a ordem interferiu. Hoje você, para ter acesso ao sistema SAGE, por exemplo, se você não tiver o token, você além de ter o seu código para entrar, você tem um código específico, então ficou mais complicado.
Veja, esses golpes na internet, diversos, isso é uma espécie dele, tem diversos tipos de golpe, né? Primeiro, eu digo sempre o seguinte, as pessoas devem desconfiar. Desconfiar, infelizmente, né? Não era para ser assim, mas devem desconfiar daquilo que é muito fácil, daquilo que é uma coisa inesperada, que você está lhe sendo oferecido uma coisa que é uma grande vantagem, né? Então, sempre que esses golpes são aplicados, é ofertada à pessoa grandes vantagens, de alguma maneira. Então tem que se desconfiar, checar. Se for alguém se passando pelo banco, desliga, entre em contato com o banco. Por um escritório jurídico, desliga, entre em contato com o escritório jurídico. Ter esse cuidado, porque depois do golpe dado, do ponto de vista prático, é muito difícil você rever aquele dinheiro que você foi lesado, aquela situação que você foi lesada. Se porventura é algo que partiu de uma situação institucional, em que foi utilizado, por exemplo, o site foi utilizado dentro de um banco, você pode até responsabilizar alguma instituição, mas isso é muito difícil. Então, assim, o ideal é que as pessoas tenham cuidado, tenham calma, não tomem decisões precipitadas sem consultarem, sem tomarem os devidos cuidados que tem que se ter para aderir, não estar clicando em qualquer coisa que lhe seja enviado, em e-mail. Às vezes eu brinco, né? Hoje, às vezes até as instituições mandam mesmo alguma coisa para você, eu, por exemplo, não abro mais. Aí a pessoa depois entra em contato, mas eu mandei o e-mail, mandei o WhatsApp. Eu digo, sim, mas não estava, eu pensei que era um golpe. Então é melhor você, às vezes, deixar de realizar aquilo naquele momento, mas evitar de você passar por uma situação difícil de ser restituída, né? Bom, depois não tem mágica, né? Não tem. Em direito, justiça e justiça estadual, que demora mesmo, gente, demora. Muitas vezes, doutor Fernando, e nesses 30 anos, o senhor já deve ter passado muito por isso, às vezes os clientes imaginam que não é do nosso desejo, mas eu não conheço nenhum advogado que gostaria que o processo demorasse mais 1 ano, mais 2 anos, ele precisa receber, doutor. Infelizmente, a gente tem, um problema que eu diria assim, muito difícil até de resolver, não é impossível, mas é muito difícil, é justamente o tempo da justiça, porque o tempo da justiça, ele depende de uma série de fatores, ele depende de uma legislação que, por exemplo, economize mais tempo, que economize recursos, que economize, né, a forma de agir, ele depende do sistema do Poder Judiciário, que muitas vezes não corresponde à rapidez que ele tem que ter, não é? Há uma quantidade de processos muito grande, às vezes uma falta de praticidade muito grande das instituições. Então, a justiça realmente ela não é uma justiça ágil, né? A justiça ela não é do desejo de forma nenhuma de nenhum advogado que a justiça não seja ágil, que a coisa não ande rapidamente. Então, muitas vezes, até o advogado, sem querer, até contribui para essa demora, porque o advogado tem que estar ali acompanhando, tem que estar vendo a causa, não pode deixar a causa correr solta, né? Tem que estar ali dando suporte para que ela ande. Mas, na maioria das vezes, é o próprio sistema. É difícil, você tem que estar ali a todo tempo pedindo, insistindo, né? Eu digo sempre o seguinte, o advogado ele não pode ter vergonha, ele tem que estar ali em cima do processo, tem que estar pedindo, porque a obrigação da justiça é dar a resposta, né? Ela não faz favor quando ela faz isso, ela cumpre o seu papel social e jurídico. Então o advogado tem que estar lembrando isso aí a todo tempo. Olha, é claro que as pessoas na busca, e principalmente o sistema de justiça, na busca por enfrentar esse desafio, tira algumas coisas que eram exclusivamente judiciais e passam agora para o extrajudicial, os cartórios. E eu fico me perguntando aqui quantos procedimentos a gente já tem hoje, como isso evolui. Mas será que evolui a contento? Você consegue fazer uso capião em cartório? O senhor já fez algum, doutor? Já fizemos, sim. Assim, é um procedimento, em tese, mais simples, mas que não serve para qualquer situação, né? Obviamente, uma situação conflituosa, uma situação que tenha uma repercussão financeira maior, é mais complicado. Mas, em tese,
Não é? Se você tem uma coisa mais simples, isso economiza tempo e economiza dinheiro para as partes. Eu diria o seguinte, essas formas de solução de situações extrajudiciais são muito bem-vindas, sabe, Elias? Eu acho que isso ajuda a desobstruir a justiça, ajuda a dar mais celeridade às situações, mas não serve para qualquer situação. O advogado tem que ter, quando procurado, tem que ter a maturidade, não é? Tem que ter a sinceridade de ver cada situação. Às vezes uma situação que aparentemente se resolveria muito simplesmente, ela pode tomar uma dimensão de demorar muito mais tempo e de ser ineficiente numa solução extrajudicial. Mas o que se pode tentar sempre é buscar uma saída negociada, buscar realmente isso para não se passar muitos anos na justiça. Mas em muitas situações isso não é possível. Mas que é um avanço, nós temos vários meios de solução de conflito extrajudicial, nós temos muita coisa que é levada a cartório hoje, a possibilidade do divórcio, da uso capião e N situações. Então, que se economiza tempo e dinheiro para as pessoas. E acho também que é uma coisa importante se dizer, o advogado ele tem que ter uma visão muito prática de custo e benefício para passar para os clientes, né? Essa semana mesmo eu fui procurado por uma senhora que me procurou por uma determinada demanda e quando ela me apresentou a demanda, eu mostrei a ela matematicamente, porque aí você tem que ser frio, que o custo de investimento dela na demanda seria maior ou empataria com o benefício, se ela tivesse êxito. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, às vezes até alguns colegas de escritório, mas você não quer pegar a casa? Eu quero, mas é meu papel enquanto profissional, não é? Mostrar isso para o cliente. Não é? Então, essas formas de solução extrajudicial são muito importantes, são um avanço na justiça, no papel da justiça de forma ampla, mas tudo a gente tem que ponderar com muita maturidade, com muita experiência. Agora, doutor Fernando Maciel, o senhor toca num ponto que talvez seja o elemento fundamental para a existência de um advogado e uma advocacia na sua essência, que é o ponto ético. Quando o senhor fala que eu tenho o compromisso, a responsabilidade e o dever de ser claro, de mostrar absolutamente todas as possibilidades. Esse compromisso ético a gente não pode abrir mão, não é, doutor? A ética é o passo essencial a qualquer profissão. E a nossa profissão também. Obviamente que a ética da advocacia é a ética da parcialidade, né? Uma vez aceito um caso, desde que não lhe tenha sido sonegada nenhuma informação pelo cliente, desde que aquilo não seja... Você entrou num caso sem ter conhecimento da dimensão dele, uma vez aceito aquele caso, você tem a obrigação de defender aquele ponto de vista, aquele interesse com muito afinco. Mas você, ao analisar um caso, você tem que, primeiro, ter a sensibilidade e o conhecimento técnico para ver exatamente o que é que as pessoas querem. E ver se aquilo que elas querem é legal, é ético, é possível, né? O advogado não pode vender o impossível. O advogado não pode vender o antiético. O advogado não pode admitir o ilegal. O que ele pode fazer é defender o ponto de vista do seu cliente, se é um ponto de vista passível de defesa, de compreensão. Às vezes as pessoas dizem, mas você vai pegar a causa tal, uma pessoa como essa, por exemplo, no criminal, não deveria ter defesa. Todos têm direito à defesa. A pessoa tem que ser ouvida. Por que ela fez aquilo? O que a levou? Será que ela fez aquilo mesmo? Será que aquilo não foi construído, por exemplo, pela mídia? Será que aquilo não foi construído por outras circunstâncias? Então é importante que você, tendo essa dimensão, você decida se você adere à defesa daquela pessoa, daquela empresa, daquela situação. Uma vez aderindo, você tem que colocá-la debaixo do braço. Eu digo o seguinte, cada cliente meu, cada cliente do meu escritório é um filho que eu adoto. É um filho que eu adoto. Até o pessoal do escritório às vezes fica brincando. Mas o senhor, dia de domingo, a pessoa vai ligar para o senhor. Eu digo, pode ligar. Pode ligar. Um cliente não vai me ligar dia de domingo à noite porque quer bater papo. Salvo se já tiver uma relação de amizade muito grande. Não é? Mas ele vai me ligar porque tem uma angústia. E às vezes uma palavra minha, às vezes aquela angústia para ele, que é uma coisa que ele remoeu o final de semana todo, ou que ele vai remoer o final de semana todo, uma palavra minha tira aquela angústia dele. E ele vai poder ficar em paz. Não é? Não vai talvez solucionar o problema, mas tira a angústia. Então eu digo o seguinte, você tem que encarar primeiro a sua profissão humanamente. Encarar o que ele chega, né, encarar aquelas situações que lhe chegam como um ser humano
ou mesmo uma empresa que chega, tem por trás o ser humano que está precisando de você, que lhe honrou com a escolha. Você imagine quantos advogados nós temos no estado de Alagoas, quantos nós temos no Brasil. Quando alguém lhe procura, ela lhe honrou com a escolha, no meio de tantos outros colegas tão competentes quanto você. E você tem o papel de aderir e colocá-la debaixo do braço como um filho e lutar pelo interesse dela até o fim. Imaginando, né, ser uma situação de saúde, a gente tem uma relação ainda muito conflituosa, né, com as operadoras de plano de saúde, os planos de saúde, e não só eles, né, mas o próprio poder público e a saúde pública também. E a legislação, ela vem melhorando a cada dia, facilitando um pouco mais a cada dia. Nós já temos relações aí, plano de saúde obrigados, por exemplo, a cobrir transplante conjugado de rim e pâncreas. Como é que nesses últimos 30 anos o Fernando Maciel tem se debruçado acerca dessas questões de saúde? Nós temos enfrentado em algumas situações, né, no escritório, num determinado setor, essas questões de saúde, eventualmente nós temos enfrentado. Mas em recente decisão, por exemplo, o STJ, ele entendeu que mesmo quando você tem esses transplantes conjugados, né, ele entendeu que é hoje a obrigação do plano de saúde cobrir esses transplantes conjugados, justamente porque um é necessário ao outro. Para que um transplante dê certo, o outro é necessário ser feito. Então o STJ entendeu em recente julgado também, está inclusive lá no meu blog, está inclusive lá no meu Instagram, uma manifestação sobre isso. Ele entendeu que esse transplante tem que ser pago pelo plano de saúde. O que anteriormente havia algumas discussões, mas são situações diferentes, se não estiver no rol de cobertura do plano, o plano não está obrigado a cobrir. Sim, ele está obrigado a cobrir, quando o outro está no rol, ele puxa a necessidade do transplante conjugado. Então, isso hoje já é entendido e eu acredito que as operadoras terão que se adequar a isso. Doutor Fernando Maciel, para a gente concluir aqui a nossa conversa de hoje, conversando com Elias Ferreira, para onde caminha a advocacia, para onde caminha o direito brasileiro? Nós estamos, eu acho que nesse momento, vivendo um momento de necessidade de busca, né, da busca dos princípios de rever e buscar os princípios dessa advocacia. Uma advocacia, eu digo sempre o seguinte, eu falava aqui que você tem que primeiro olhar o lado humano, todo o resto vem por consequência. Eu digo sempre isso, eu tenho um filho, que eu me orgulho muito, que quer ser advogado, que hoje é meu estagiário, né? E eu digo sempre isso a ele, eu digo, olha, primeiro seja o humano, e aí você vai ser o profissional. Olhe para o seu cliente como ser humano. E todo o resto, o financeiro, o reconhecimento, tudo vai vir por consequência disso. E a advocacia precisa, ao meu ver, com toda a modéstia, na minha experiência, buscar isso. Não é? Talvez essa quantidade de situações técnicas, de inteligência artificial, de mídia, enfim, a advocacia como profissão de sucesso, tenha feito com que nós nos esqueçamos do princípio basilar. Nós somos a voz do nosso cliente perante o Estado, perante o Poder Judiciário, perante um estado de força. Então nós temos que sempre lembrar disso. E acho que a advocacia ela tem caminhado para a necessidade de resgatar isso. E a gente tem que ser instrumento desse resgate. Doutor Fernando Maciel, prazer tê-lo aqui. Parabéns aí a todos que compõem o escritório, comemorando aí 30 anos ininterruptos de serviços prestados à advocacia em Alagoas. Muito obrigado, Elias. Repito que é uma satisfação sempre conversar com você. Olha, doutor Fernando Maciel, advogado, professor da Universidade Federal de Alagoas, escritor, poeta, colunista do Jornal de Alagoas, esteve conosco aqui conversando com Elias Ferreira e eu quero aproveitar e agradecer os nossos parceiros, a OAB Alagoas, o Detran Alagoas, o Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e a Junta Comercial de Alagoas. Dizer para você que a produção e imagens é de Marcos Vasconcelos e de que o nosso canal no YouTube é Conversando com Elias Ferreira. Entra lá, se inscreve, lá tem todas as nossas entrevistas, participe conosco, dê sugestões do que você gostaria de ouvir e ver por aqui. Um beijo no coração de todos. Conversando com Elias Ferreira estará de volta na próxima terça-feira, a partir das 14 horas. Até lá!